Gênesis capítulo 12. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai, e vão para uma terra que mostrarei. Farei de você um grande povo, e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como ordenava o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, e levou a sua mulher Sara e o seu sobrinho Ló e todos os bens que havia acumulado nos seus servos, comprando em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar de carvalho de Moreá, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam nessa terra. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar e dedicou ao Senhor que havia aparecido. E dali prosseguiu em direção às colinas de leste de Betel, onde armou o campamento, tendo em Betel oeste. A leste construiu ali um altar, a dedicação ao Senhor, invocou o nome do Senhor. E depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Negueb. Eu estava lendo esse texto aqui. Olha que tremendo aqui, essa história aqui. O propósito que Deus tem para nossas vidas. E na caminhada muitos, milhares e milhares não entendem isso. Até aqueles mesmo que frequentam os cultos diários, ele não entende o propósito maior para a tua casa, para o pai, para a mãe, e depois pai e mãe passa para os seus filhos. A Bíblia aqui, ela não fala como Deus se manifestou a Abraão. A Bíblia fala aqui que Deus falou diretamente com ele. Por quê, pastor? Quando nós vamos ler a história, a Bíblia em si, o problema da humanidade e o problema do ser humano é quando eles abriram mão de Deus. Quando a gente vai ler, tá? Sobre Noé ali, quando você lá em Gênesis capítulo 6, o povo já tinha se multiplicado. E o texto de Gênesis capítulo 6, versículo 2, fala que os filhos de Deus acharam as filhas dos homens lindas. E o texto vem dizer que eles se envolvem com essas mulheres. Eles começam a casar com essas mulheres. E quando você vai ver, Deus vai narrando a história ali. E devido que ele agora se une, quando a Bíblia fala filho de Deus, está falando da descendente de Sete. Quando vem falar sobre as filhas dos homens, está falando de Caim. E eles viraram uma só carne. E quando você vai lendo, a Bíblia diz que o pecado se multiplicou, ao ponto de Deus se arrepender de ter feito o homem. A Bíblia diz que Deus se arrepende de ter feito o homem. Aqui no livro de Gênesis capítulo 6, aqui no versículo 7, diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra um homem que criei. Os homens também, os animais, e grandes e pequenos, as aves do céu. Arrependeu-me de haver feito. Ele declara que ele tinha se arrependido de ter feito o homem. Aqui no versículo 5 ele diz assim, ó: e o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação e dos pensamentos do seu coração era sempre
somente para o mal. Deus, sendo onisciente, Deus viu que o coração do homem era mau. E Deus, ele faz uma escolha aqui muito dura. Qual escolha? De acabar com tudo. E quando você vê agora, que Deus decide agora destruir o ser humano, vem o dilúvio, acaba com a raça humana. Agora Deus lembra de Noé, que estava na arca, e lembra dos teus filhos. Aqui no livro do Gênesis, capítulo 8, versículo 15, a Bíblia diz que Deus deu uma ordem a Noé. Então disse a Noé: sai da arca, você e a sua mulher, os seus filhos, as suas mulheres, as mulheres deles. Faça que saia também todos os animais que estão com você. E ele começa a falar aqui sobre as aves. E Deus dá uma ordem que todos saiam. E a primeira atitude de Noé, quando ele sai, aqui no versículo 20 de Gênesis capítulo 8, a Bíblia diz que Noé agora, ele vai, Luiz, levantar um altar. Ele pega, Luiz, os animais limpos, e ali ele oferece o sacrifício ao Senhor. Capítulo 20, o 21. E ali estava o primeiro culto depois do dilúvio. Ele levanta o altar. Ali estavam os seus filhos, ali estava a sua esposa, ali estava as suas noras. E ali eles fizeram o primeiro culto. Ali eles adoraram. E o texto diz que Deus recebeu o sacrifício. Aqui no versículo 21 diz assim: e o Senhor sentiu aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração inteiramente é inclinado para o mal desde a infância. Deus está falando assim que o homem sim, ele tem a sementinha do mal. Que o homem sem Deus, ele vira trevas. Ele vira trevas. E que ele já estava em terra, que os animais já tinham saído da arca. E que Noé aqui já tinha oferecido sacrifício a Deus. Primeiro culto, adoraram a Deus. Cada um agora foi cuidar das suas vidas. E cada filho virou uma tribo. Semitas, Jefaditas e Cananitas. Semitas, filho de Sem. Jefaditas de Jafé. E Cananitas, filho de. Era maior. O processo é. Como eu faço para ser salvo? Creia, e será salvo você e a sua casa. A importância da tua casa e a importância que Deus tem para você. Olha só, uma geração não pode conhecer os fatos de Deus, mas aproximar precisa conhecer na presença dele. Uma geração inteira não pode só conhecer Deus, mas nós temos que assim se aproximar de Deus e acreditar na sua existência. O pregador de Hebreus capítulo 11, o versículo 6, a parte B, ele diz: para nós se aproximar de Deus, é necessário que nós creamos que Ele existe.
que Ele existe. Sem, é de Sem que vem Eber, é de Eber que vem Abraão. Quando você vai ler aqui, nós lemos aqui o livro de Gênesis, capítulo 10, e nós começamos a observar os pais, os filhos e os netos dessas tribos. E você vai ver, Sueli Bono, que as 3 tribos, elas se perderam. Eu estava pesquisando, depois do dilúvio, entre 100 e 200 anos, os homens abandonaram a Deus. Até a semente que viria o vindouro, abandonaram a Deus. Os cananeus, quando se fala dos cananeus, vai falar sobre o primogênito de Cão, era Cuxi. De Cuxi vem Nimrod. Nimrod, o texto vai ler aqui e fala muito pouco sobre Nimrod. A história fala sobre ele. Nimrod era um homem poderoso, caçador. Nimrod virou imperador. Quando você vai ler no livro do Gênesis capítulo 10, aqui no versículo 8, fala assim um pouco sobre o Nimrod. O que significa Nimrod? Oposição, rebelde. Ele é tão influente na sua geração que levou aquelas cidades que ele conquistou com influência. Não só influência no falar, mas na mão poderosa. Exército, estrategista. Por isso que a Bíblia fala sobre ele aqui, Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi mais valente dos caçadores. Isso quer dizer, valente como Nimrod. No início do seu reinado, abrangiu Babel, Ereque, Acarnes, na terra de Sinai. E a Bíblia diz aqui que ele fundou Nínive. Ele fez o império da sua geração, daquela época, porque aqui ainda era a mesma língua. Era a mesma língua ainda. Por isso essa facilidade. Ele era muito bom. E ele começou a colocar a sua geração contra Deus, a afrontar Deus. Foi aqui que começou os ídolos. Quando você vai ler, aqui começa a adorar a Babel, começa a orar a Astaroque, Deus assim, e outros deuses que os cananeus adoravam. Mas Deus, Ele tinha feito uma promessa. Ouça, Deus tinha feito uma promessa, que essa promessa vinha para nos resgatar, para nos salvar. Como Deus, Ele é tremendo e grande. Quando você vai ler os descendentes dos semitas, aqui no capítulo 10 vai falar sobre os filhos dos semitas, aonde vem Eber. Por isso o hebreu está aqui no versículo 21 do Gênesis, e vai falar sobre isso aqui. Vem falando sobre os descendentes dos semitas, e vem falando sobre também do seu irmão. Agora a terra estava cheia de ídolos, mas não havia Deus. Eles prestavam culto a outros deuses, mas não tinha Deus. Não havia Deus naquele lugar. Abraão é a 10ª geração. Abraão, ela é a 10ª geração. 10ª geração. Você sabe qual é o problema de hoje? Pessoas veem milagre, pessoas passam por livramentos, mas não cultiva um relacionamento com Deus. As pessoas motivadas a vir a uma reunião, a um culto, atrás do milagre, de um milagre instantâneo.
uma situação que ela mesma escolheu para a casa dela, para a vida dela. Ela faz uma escolha errada. E ela vem, não porque ela quer Deus, ela vem porque a situação que ela está, a situação que ela está enfrentando está insuportável. E as pessoas, ela vem nesse propósito, mas não vem num propósito de adorar o Senhor, de obedecê-lo. Você sabe que no tempo de Nimrod, as pessoas viviam independente, as pessoas não temiam o Senhor, as pessoas buscavam por fama, buscavam ser visto naquela época, com essa situação toda. Mas o propósito de Deus era maior. O propósito de Deus para a minha casa, para a tua vida é maior. E teve um dia que Deus escolheu agora. Olhou para a tribo que vinha promessa. Deus lembrou. Porque Deus não pode negar a si mesmo. Ele lembrou que de uma mulher nasceria uma semente. E essa semente pisaria na cabeça de Satanás. O pai de Abraão era Terá. Você tem ideia que a terra do Ur dos Caldeus era conhecida como a terra da idolatria? O pai de Abraão fazia deuses, ídolos. Tinha ídolo para adorar todos os dias. É igual na Índia. Na Índia tem 34 mil deuses. Tem Deus para tudo. Você está com dor no dedão, você vai orar para tal Deus. O seu cotovelo está doendo, você vai orar para aquele Deus curar o cotovelo que está doendo. É deuses. O D minúsculo. E Deus agora, Ele se manifestou, escolheu a Abraão no meio da idolatria. No meio da idolatria. Deus se manifestou a Abraão nas trevas, profunda trevas. Olha a idade de Abraão, 75 anos. 75 anos. Deus lembrou. Deus foi o evangelista. Você sabia? Deus foi o evangelista. Você lembra de Atos dos Apóstolos capítulo 10? Que a Bíblia diz que Cornélio orava de dia e de noite. E tinha um que levasse a palavra, um que pregasse a palavra. A Bíblia diz que Deus vendo, Deus enviou o anjo para falar com Cornélio. Deus escolheu você. Pastor, você nasceu para um propósito. Eu nasci para um propósito. Pastor, permanecemos no caminho. Permanecemos no caminho e permanecemos nesse propósito que Deus chamou você. As pessoas, ela é levada a acreditar naquilo que vê. As pessoas é levada a acreditar naquilo que vê. Mas olha só, a Bíblia diz, amado, que Abraão não conhecia a Deus, mas ouviu a voz de Deus. Deus se manifestou lá no meio das trevas, lá no meio da idolatria, no meio dos seus deuses. Ele não conhecia Deus, porque a sua geração abandonaram a Deus. Então o propósito meu e seu é que eu e você discipulando os nossos filhos, os nossos netos. Porque vai chegar um dia que nós vamos, mas a mensagem permanecerá na família Leite, na família Silva, na família Ferreira, na família Cardoso. Permanecerá a mensagem. E a mensagem
ela vai passar para a nossa geração. Eu estou aqui porque o meu pai pregou para mim. E meu pai ouviu porque ouviu dos seus antepassados, ouviu, passou para ele acerca desse Deus poderoso. De Deus que escolheu você. Você tem ideia? Deus escolheu você. É tão tremendo quando ele vai chamar o profeta Jeremias, ali em Jeremias 1, versículo 4 e o 5. Ele fala sobre isso, Deus. Judá estava numa situação tão crítica que por quê? Porque estava crítica porque abandonou Deus. Porque Judá estava devastada porque abandonou a Deus. Deus não se abre mão de Deus. Por mais que você esteja enfrentando esse gigante aí, não abra mão de Deus. Eu vejo pessoas abrindo mão de Deus, retrocedendo, frustrados, aborrecidos. Eu prefiro permanecer no caminho aborrecido, fico no caminho. Eu não estou entendendo, eu prefiro ficar no caminho. Mas não abro mão de Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, o pregador Hebreus, ele foi bem claro, falou assim: olha, aquele que retrocede, Deus não tem prazer na alma dele. O justo viverá de fé. Nós estamos de pé, é por fé. É por fé que nós estamos de pé. Porque se nós começarmos a olhar com o nosso olhar natural, você vai abrir mão. Você vai já achar que Deus é carrasco. Achar que Deus está nem aí com você. Não é assim? Você está enfrentando? Permaneça em Deus. Creia nele. Deus, ele se manifestou para Abraão. E disse assim: Abraão, Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Aprenda, amado, a permanência no caminho. Ouça, a permanência no caminho é a certeza da orientação de Deus. Porque você vê Deus falando com Abraão: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, que eu te mostrarei outra terra. Sai daí. Porque Deus queria tirar ele daquela ninhada, hein? Deus queria tirar ele da situação que ele estava vivendo, do lugar de idolatria, e levar ao lugar onde havia vida. Sai daí. Sai, eu te mostrarei. Voltando um pouco atrás, falando sobre Nimrod, falando sobre os seus descendentes, e falando da Torre de Babel, que era uma só língua. Algo que me chamou a atenção aqui, já que a gente foi o capítulo 6, versículo 6, 11 e 6. Põe aí, Davi. O livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 6. E quando o homem, ele escolhe fazer algo, porque tudo é uma escolha. E quando você escolhe, há um poder muito grande na tua escolha. O próprio Deus, ele reconheceu isso. Ele fala aqui, ó: então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso cortou o seu coração. É o 11:6, Gustavo. 11:6. Foi aí. Olha só. E o Senhor disse: se como um só povo, olha só, sim, como um só povo, que fala a mesma língua, começaram a fazer isso, nada do que planeja a fazer será impossível para ele.
Porque o propósito da torre era chegar até o céu. E Deus falou assim: olha, se eles colocaram no coração, olha o poder e a capacidade que Deus fez o homem. Tudo na tua vida vai ser uma escolha. E Deus escolheu você e a sua casa, que vocês são capazes. Pastor, nós não estamos lutando. Você sabe, eu estava hoje de manhã falando com Deus e falando para o Senhor que nós se sujeitamos às nossas vontades, nós se sujeitamos, sabe, os nossos sonhos materiais, se sujeitamos a objeto e tantas outras situações. E essas coisas que nós escolhemos para a nossa vida, essas escolhas, isso vira uma prisão. Vira uma prisão. Vira uma prisão. Eu tenho um tênis, quero outro tênis. Tenho 2 tênis, não, eu estou precisando daquele tênis. Eu compro outro tênis. Eu tenho uma casa, eu quero outra casa. Não, mas eu quero outra casa porque minha velhice, né? Tem minha velhice. E a gente passa a vida inteira conquistando. E o nosso coração inclinado a essa terra. E achamos que isso que nós estamos vivendo é eterno. E o coração cada vez mais é enganoso. Porque aqui eles abriram mão de Deus. Eles foram contra Deus. Um homem influenciou, um homem falou, e eles acreditaram, abriram mão de Deus. E a torre era para afrontar Deus. A torre era para dizer assim: nós temos poder. E Deus falou. Olha a declaração aqui de Deus. E o Senhor disse: se como um só povo quer falar que fala a mesma língua, começará a fazer isso, nada do que planeja fazer será impossível. Será impossível. Amado, os nossos joelhos têm poder. As nossas orações, elas chegam diante de Deus. Os nossos clamores chegam diante de Deus. Aquilo que nós temos colocado à mesa, aquilo que nós temos colocado na presença do Senhor, tem poder. Paulo, ele fala sobre isso. Paulo, quando ele escreve a carta de Efésios capítulo 6, 18, ele fala sobre isso. Orai em todo o tempo, por toda a súplica no Espírito, valendo nisso com ação de graça. Tem poder. Só que cremos em Deus, nós temos um relacionamento com Deus, nós temos esse relacionamento próximo. É tão incrível que quando você vai ler os evangelhos, a Bíblia diz que era 12, mas 3 subia, mas só um deitava no colo. A questão toda, tá? Que essa guerra que nós estamos enfrentando, olha aqui para mim, Ione, essa guerra que você está enfrentando, a situação que eu estou enfrentando, amado, nós vamos vencer em Cristo. Nós vamos vencer em Deus. E a Bíblia nos ensina como vencer em Deus, buscando Ele, se aproximando dEle. A questão toda é que nós estamos no caminho, nós estamos perdidos, próximo de Deus. Nós não estamos próximos de Deus, nós estamos longe de Deus. Porque se nós estivermos próximo de Deus, nós vamos ter relacionamento com Ele, a proximidade com Ele. Vivemos com medo, vivemos com ansiedade, vivemos muitas vezes perturbados, irados, nervosos. A gente olha para a circunstância
entramos em desespero. Sabe por quê? Porque estamos longe de Deus. Deus, Ele se manifestou a Abraão. Da mesma forma como Deus escolheu você. Aonde você estava? Aonde eu estava? Eu não conhecia Deus. Eu ouvia falar de Deus na minha casa, mas não conhecia Deus. Quantas vezes eu me prostrei diante de um ídolo, pedindo ajuda do ídolo, porque não conhecia Deus. Eu lembro no dia que eu estava prostrado diante de uma santa, pedindo socorro a ela. Eu ouvi uma voz que soou dentro do meu quarto e disse assim: há um Deus maior do que isso. Eu ouvi essa voz. Há um Deus maior do que isso. Hoje eu entendo quem era, porque eu não conhecia Deus. As pessoas não têm esse prazer de conhecer, de andar, de compartilhar. Porque culto não é só aqui na igreja. O culto começa em casa, começa nas orações. O culto começa nas meditações da palavra, do livro. E maior, a prática. E sabe o que a Bíblia diz? Em Mateus 7:24: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhei um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Eu ouço, leio e pratico. Pastor, como que eu posso observar alguém que crê em Deus e que pratica Deus? Pelos frutos. Tiago falou que a fé sem obra em si mesma é morta. Porque a fé é aquilo que você não vê. A obra é aquilo que você abraça, aquilo que você vê. Quando você crê, você manifesta nas obras aquilo que você crê. E Deus falou assim para ele: sai, que eu te darei essa terra. Sai. Você sabe que quando Deus falar com ele, que ele sai, que ele pega tudo. A Bíblia diz que ele pega tudo, pega a sua esposa, né? Pega o seu sobrinho, pega as coisas que ele teve lá na terra dos caldeus, e ele obedece a Deus. Interessante que Deus falou assim: vou fazer você de uma bênção. E sabe por que Deus falou? Deus profetizou na vida dele. Falou assim: ó, você será uma bênção. Através de você as nações serão abençoadas. Aquele que te abençoar será abençoado. Aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Deus estava abençoando a vida desse homem. Sabe por quê? Porque ele creu. E ele escolheu andar com Deus. É uma escolha. Ele poderia falar não. Ele poderia: não, já tenho meus deuses aqui, não vou sair daqui não. Eu tenho minha Deus aqui, que eu oro. Eu estou com dor de cabeça, eu vou falar com ela. Se os meus olhos estiverem doendo, eu falo com outro. Se meu coração estiver doendo, tem um Deus aqui no coração. Mas quando ele foi chamado, ele aceitou. E ele se posicionou na sua chamada. Pastor, tem um propósito. Se posicione no mundo espiritual. O tempo passa muito rápido. Pastor, o desejo do nosso Senhor, de nossa vida, é que nós se posicionamos no mundo espiritual e no mundo natural, óbvio. Se posicione como homem de Deus, mulher de Deus. Seja o seu sim, sim, não, não. Busque o Senhor nas suas fraquezas. A Bíblia diz que quando nós somos fracos, estamos fortes. Não abra mão do Senhor. Leia a palavra, viva essa palavra, permaneça na palavra. Venha guerrear. Não só quando você está com problema.
Não só com você que o mal bateu na tua porta, aí você vai orar porque o mal está na tua porta. Não. Seja assíduo em Deus. E a Bíblia diz que quando ele sai daqui, ele partiu, ele chega em Harã. E a primeira atitude dele, ele fez igual os seus antepassados. Ele levanta um altar. Ele levantou o altar para adorar a Deus. A importância da oração contínua. Paulo falou assim: ore sem cessar. Porque quando você acorda de manhã e você dobra o teu joelho, você está levantando um altar. Você está levantando um altar. A obediência à palavra é a certeza do meu relacionamento com Deus. Como que eu posso, pastor, ter certeza do meu relacionamento com Deus? É o meu joelho, é lendo a palavra, a certeza que o Senhor está me ouvindo e que no tempo oportuno vai se manifestar a tua graça e o teu poder. Deus não abriu mão de você. A Bíblia diz que ele levantou o altar. Altar. Você sabe que foi o problema dos nossos antepassados? E quebrou o altar. Em Levítico capítulo 6:13, Deus falou para os levitas: não deixe o fogo acabar. Alimenta o fogo de manhã até de madrugada. De madrugada, reveze a turma. Havia uma turma. Saía uma e ficava 12 horas, e depois ficava outra turma 12 horas alimentando o altar. O fogo não pode apagar. Que é o fogo, pastor? Desejo de Deus. Saber que Deus é tudo para mim. Saber que Deus é o controle. Saber que Deus é meu pai. Saber que Deus é meu amigo. Saber que Deus é minha mãe, meu pai, meu irmão. Alguém diz assim: olha, seu pai, a sua mãe está aí. Ele diz assim: o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos são aquele que ouve a palavra e obedece. Esse é meu pai, esse é minha mãe, esse é meus irmãos. Esses, irmãos, são esses. A Bíblia diz que levantou o altar. A importância do altar. Toda vez que você está em casa, que você vai orar, tem poder e tem fogo ali. Se Deus vai chegar um momento que Deus vai abrir os teus olhos e você vai ver esse privilégio de você ver você sentado, ou seja, você de joelho, e aquele altar pegando fogo. A presença do Senhor naquele lugar. Você vai ter essa experiência se você é um que coloca em prática as orações todos os dias. Você vai ver isso, esse fogo. E cada vez mais esse fogo se levantar. E cada vez mais esse fogo se levantar. Cada vez mais você alimentando. Porque no fogo não pode faltar lenha. O problema de Israel que o altar estava quebrado. A Bíblia diz que Abraão saiu de Harã. Deus deu uma visão para ele. Disse assim: darei, olha essas terras. A gente já ouviu muito isso, né? Ouviu tanto essa palavra. Mas você sabe essa importância que Deus estava mostrando para ele? Se você consegue deslumbrar o que Deus falou para a tua casa. O que Deus estava mostrando para Abraão era o futuro. Era aquilo que ia acontecer. Já estava escrito assim: ó, fica comigo, obedeça a minha palavra. Ele vai falar isso lá no livro do Gênesis capítulo 17. Ô glória. Oi, Gustavo. Gênesis capítulo 17. Pode tirar esse louvor. Amém? A Bíblia diz que Deus faz um concerto com o Brão. Está aqui, ó. 17, Gu. Você entender a importância daquilo que Deus chamou. Olha só, quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Senhor apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e seja íntegro.
Nós temos que conhecer o Deus que você entregou a sua vida, que eu entreguei. Porque Deus não mente. Aquilo que Deus falou sobre a sua casa, sobre a vida do teu filho, do teu esposo, isso é perpétuo. Porque foi Deus que falou. Não abra mão. Não endureça seu coração. Não saia do propósito. Sirva o Senhor. Pastor, sirva o Senhor com a tua vida. Sirva o Senhor com os seus membros. Sirva o Senhor com a tua casa. Sirva o Senhor com a sua vida. Ele vem aqui falando ainda. Coloca o 2 Gu. Assim confirmarei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a bênção do Senhor. Quando eu estou com Deus, permaneço em Deus, a bênção do Senhor permanecerá na minha casa. Resumindo aqui, Deus é a minha prata e Deus é o meu ouro. Pastor, Deus é a minha prata e Deus é o meu ouro. É Deus. É Deus. Jesus. Versículo 3. Abraão prostou-se com o rosto em terra a Deus e lhe disse: da minha parte está a minha aliança com você. Você será o pai de uma multidão de nação. Não abra mão de Deus. Essa palavra que Deus falou sobre a sua casa. Pastor, mas eu estou vendo. Olha bem. Olha para a tua casa. Você é a porta da tua casa. Através de você, teu marido, tua filha, teu filho, teus parentes, teus amigos, vai abrangindo. Vai abrangindo. Por isso, não abra mão dele. Não abra mão de Deus. Quando nós encerrarmos aqui, o chamado que muda destino. Porque através de você, através de mim, muitos destinos foi mudado. Muitas vidas foram alcançadas. Porque você não abriu mão de Deus. E você não abriu daquilo que Deus prometeu para você. Amém? Então não abra mão de Deus. Permaneça em Deus. Vamos, Sueli? Nós vamos